Bom dia, alunos e alunas. Então, nessa aula aqui, vamos dar continuidade à experiência de Oersted, que mostrou que corrente elétrica gera campo magnético. E no século XIX, a pergunta continuou: e campo magnético gera corrente elétrica? Era essa a grande pergunta. Aí o britânico Michael Faraday conseguiu demonstrar que sim, se fosse feito um movimento de um ímã no interior de uma bobina ou vice-versa, esse movimento, esse fluxo magnético, induziria o aparecimento de uma corrente elétrica. Essa experiência foi conhecida como Lei de Indução Eletromagnética de Faraday. E a partir daí começou os pensamentos, para a criação, mais tarde, de motores e de geradores. Então, essa experiência simples nós vamos demonstrar na sequência. Beleza? E prometo que na próxima aula eu corto essa barba, que nem eu estou me aguentando. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Então, pessoal, vamos mostrar agora como é que funciona a lei de indução de Faraday, indução eletromagnética. Então eu vou ter aqui uma bobina, representada aqui, nesse suporte, com várias voltas, Cada volta é considerada uma espira, Então isso aqui eu tenho uma bobina. Aqui eu tenho um multímetro na função amperímetro com a escala mais baixa em microamperes, porque a experiência não vai ser possível demonstrar, provocar o aparecimento de uma corrente elétrica muito grande, tá certo? Então o que eu vou utilizar mais? Um ímã que está aqui na minha frente, sem aproximar muito do computador para não dar problema. E vou colocar ele aqui no interior da bobina. Observe aqui na escala que nada acontece, está zerado. Não tem corrente nenhuma passando. Na medida que eu começo a movimentar esse ímã, observe a escala aqui, começa a apresentar um númerozinhos aqui, que é exatamente a intensidade da corrente elétrica induzida pelo fluxo magnético do ímã. Então, é o fluxo do campo magnético do ímã que induz o aparecimento da corrente elétrica. Tanto é que quando eu paro de movimentar o ímã, a escala aqui zera. Quando eu começo a movimentar o ímã, olha lá, mostrando que tem corrente elétrica circulando por esse sistema, registrada aqui no amperímetro. Há também um sinal negativo que começa a aparecer, conforme eu aproximo ou afasto o ímã. Isso tem a ver com a inversão da corrente elétrica que nós vamos comentar numa segunda experiência. Então a frequência de movimento, quanto mais movimento eu faço com o ímã, mais corrente eu induzo. Então maior será esse número aqui. Então a frequência, o movimento, a velocidade, quanto mais eu faço, mais corrente eu consigo induzir. É possível acender uma lâmpada substituindo esse multímetro aqui por uma lâmpada? Não é, porque a minha velocidade aqui é pouca. Eu não sou uma máquina que tenha condição de fazer uma velocidade imensa assim. Mas nós vamos mostrar que isso é possível quando a gente falar da construção de geradores que tem esse mesmo princípio. Outra coisa, quanto mais voltas eu fizer aqui, quanto maior for essa bobina minha, mais intensidade de corrente também eu tenho aqui registrada. Beleza? Um abraço.